Olá, eu sou o Djane da Libertas Permacultura. Como uma ação da ArcelorMittal Monlevade de Mira do Andrade, é realizado semanalmente no CEAM a oficina Eu, a Mata e a Arcelor. Em decorrência do cenário atual, isolamento devido ao coronavírus, como não podemos nos reunir com a comunidade, estão sendo disponibilizadas videoaulas com os conteúdos que seriam abordados nas oficinas. Na videoaula de hoje, o assunto é punk, plantas alimentícias não convencionais. Muitas delas nós até conhecemos, mas não fazemos uso. Outras nem conhecemos, achamos que são mato. O termo punk foi criado para definir plantas que não usamos no dia a dia, mas que são plantas alimentícias. E muitas vezes chamamos de não convencionais na região que a gente mora, mas em outras regiões é comum o seu uso, então ela deixa de ser. E essas punks, não só as plantas, mas partes delas também são consideradas punk. Exemplo, a banana. Costumamos comer a banana madura, ou até mesmo fazer uma sopa com ela verde, mas ela também oferece o palmito e também oferece o coração, que é o umbigo da banana. Então é possível fazer outros tipos de pratos com aquela planta, mas que são pratos que não são convencionais. E também tem as plantas espontâneas, né? Essas sim, essas nascem pela cidade, em qualquer lugar, nascem na horta, são consideradas pragas. Já foram criados vários produtos para combatê-las e mesmo assim elas estão aí persistindo e são encontradas ainda muito facilmente. E é delas que eu vou falar para vocês hoje. Existem milhares de tipos de punks e também muitos tipos de receitas, mas hoje eu vou falar sobre as espontâneas, porque essa a gente encontra facilmente nas cidades. E essas plantas têm um valor nutricional muito alto. Estamos acostumados a consumir couve, alface, é um tipo de alimentação um pouco monótono, né? Todo dia, saladas bem iguais. E podemos estar variando. E muitas vezes essa salada está aí já no seu quintal, não precisa de muitos cuidados, já nasce de forma espontânea. São plantas rústicas, muitas são usadas até na medicina, mas na culinária elas têm sabores incríveis. E é delas que eu vou falar para vocês hoje. Vamos lá na horta, que eu vou mostrar algumas espécies que eu cultivo aqui. Essa é a urtiga, muito encontrada na beira das estradas. Ninguém tem o hábito de cultivá-la, mas é uma planta incrível. Ela tem alto teor de ferro, manganês e também muita proteína. É considerada carne vegetal. Essa aqui é uma ortiga um pouco mais mansa, como diz. As mais bravas são aquelas que irritam muito. Só de chegarmos perto, ela já cria uma irritação. Ela tem uma substância que é o ácido fórmico, que é o causador dessa irritação. Então, se comermos ela crua, ela vai irritar a garganta. A forma de uso dela são as folhas, que devem ser fervidas durante uns 3 minutos, joga-se a água fora e depois disso pode ser usado em diversos pratos. Eu uso ela em molhos, em sopas e também refogada. Como também pode ser feita empanada e frita. É uma planta que está super em alta devido a essas vantagens. É uma planta de sabor incrível. Esse é o picão. Seu nome científico é Bidens pilosa. Usa-se as folhas. O picão é muito conhecido por grudar nas roupas. A gente passa, já encosta e garra. Isso é uma forma que ela tem de disseminar a espécie, de propagar suas sementes. A gente usa as folhas para fazer refogado. Ela sempre deve ser cozida. Pode-se comer a flor também. Ela é rica em ferro, cálcio. É uma planta muito nutritiva e tem diversos usos na culinária. Eu uso ela refogada ou em molhos e sopas. Mas já ouvi dizer também que se prepara até refrigerante com as folhas dela. Então, tem uma infinidade de coisas nessas plantas aí que ainda podem ser experimentados e descobertos. E o picão é uma delas. Essa é a bertalha, uma planta asiática que se adaptou muito bem aqui ao Brasil. É uma trepadeira, produz o ano inteiro, tem folhas largas, bem grandes e tenras, deve ser usada de forma cozida. Seus frutos também, esses branquinhos aqui, esse aqui já é um mais velho, ela ficam brancos, verdes, depois eles ficam roxos. São suas sementes. É usada
para fazer corante alimentício. Então, dá para colorir diversos tipos de receita. É uma planta muito saborosa, parecido com o espinafre. Lembre-se que tem que cozinhar. Junto com a bertalha aqui, tem também a fava. Toda ela aí crescendo, ótima para produzir em cidade. É um tipo de grão também, muito gostoso. Ela está carregada, tá vendo? Ela pode ser consumida tanto verde quanto seca. Ela verde é consumida como ervilha, como vagem. E ela seca, como o feijão. Ela é um pouco mais dura, requer deixar de molho para depois cozinhar. Então, uma boa forma de produzir grãos dentro da cidade, porque ela ocupa pouco espaço, é uma trepadeira. Se tiver qualquer muro, ela já sobe e produz muito. E a fava é uma delícia, é um ótimo substituto também para o feijão. Eu tenho aqui fava branca, rajada, preta, diversos tipos de vagem, e cada uma delas tem tipo de nutrientes que nos ajudem muito o funcionamento do nosso organismo. Essa é a capuchinha, conhecida pela beleza de suas flores. Ela tem de várias tonalidades, vermelha, amarela, várias outras. Ela pode ser comida à flor, é muito usada na alta gastronomia, dá para decorar pratos, faz uma salada muito boa também. As folhas podem ser usadas cruas ou refogadas, e também para o preparo de charutinho, como se usa com o repolho. Outra parte dela usada também é os botões floral. O botão floral, ele é usado para fazer conservas, um sabor muito parecido com alcaparras. É uma delícia. Então é uma planta que pode ser usada por completo. Além de embelezar a horta, é muito nutritiva. Outra que eu tenho aqui também é o caruru. O caruru é riquíssimo em ferro, cálcio. É uma planta muito nutritiva. As folhas podem ser usadas em refogados, sopas e molhos. As suas sementes é rica. Ela dá uns pendões com muita semente, que é o amaranthus. É muito usado para colocar em arroz. Eu costumo usar aqui, quando o arroz está quase pronto, coloco um pouquinho da semente, dá um sabor muito bom para o arroz. E é rico em aminoácidos essenciais. É uma planta que hoje encontramos elas mais nas ruas, nas hortas. É considerado praga e todo mundo tira, capina. Ela refogada é uma delícia, tem diversos usos na culinária, mas infelizmente ninguém planta mais. Mas vale a pena cultivar. Ela cultivada em horta dá folhas bem maiores. Essa aqui nasceu por acaso aqui no meio da capuchinha. Outra também, que a gente encontra muito por aí na beira das estradas, é a capeba. A capeba é muita, nas beiras das estradas tem muito dela aí. Ela dá para fazer refogada, picadinha, como se faz a couve. Aproxima do sabor da taioba. E ela, aqui ainda ela está pequena, mas quando ela fica maior, ela dá folhas bem maiores. Aí é possível fazer os enroladinhos também, como se faz com o repolho. É uma delícia, muito nutritiva. Ela é rica em vitamina C e óleos essenciais. E é muito aromática. Já usei ela para preparar peixes assado. Com as folhas bem grandes, você enrola o peixe, é um substituto para o papel alumínio. E além de deixar um leve aroma no peixe. É da família da pimenta do reino. O pezinho até parece. As folhas, ela dá também como se fossem uns tentáculos, os dedinhos. Para suavizar o sabor, é recomendável fervê-la e depois escorrer a água, após isso fazer o uso dela. Para suavizar o sabor, é recomendável ferver previamente. Mas é uma delícia essa planta. E esse é o feijão guandu, Cajanus cajã. Ele produz os grãos muito saborosos, sabor muito intenso. Quando verde, é comido como se come ervilha. E quando seco, prepara-se como o feijão. Por ele ser um pouco mais duro, requer deixar de molho, jogar essa água fora e depois cozinhar. Ele é muito usado para restaurar áreas degradadas. É uma leguminosa muito eficiente para ajudar a melhorar o solo. Porém, na alimentação deixou de ser usado há muitos anos. Na minha infância, eu comia muito feijão guandu, porque ele é de uma abundância extrema, produz muito
e tem um valor nutricional ótimo. É rico em proteína, é um bom substituto para o feijão. E essa é a taioba. Aqui em Minas Gerais conhecemos bem ela, mas em outros lugares, em outros estados, desconhece. Então é considerado uma punk também. Aqui em Minas já foi muito usado, agora está retornando o seu uso. Já encontra até para comprar em alguns comércios. Ela pode ser usada tanto as folhas, como os talos e também seus rizomas. Com os rizomas é possível fazer sopas em forma de chips também, frito. Tem diversos usos do seu rizoma. O talo, ele pode ser retirado, essa primeira capinha, e usado em farofas, refogado e até em sopas. E a folha é preparado mesmo refogado. É uma planta que não se come crua, devido a algumas substâncias que ela libera. Então é preciso cozinhar. A taioba é facilmente confundida com o inhame. A diferença está na folha e também em outros detalhes. Mas na folha a gente observa bem a diferença. A taioba, ela tem o início da folha no caule. Ela tem esse rasgo. O inhame, a sua folha já começa atrás. O caule está no centro da folha, diferente da taioba, que está na borda da folha. Outra observação também é a taioba, ela tem um pozinho no seu caule. Esse pozinho é uma característica que é uma taioba que pode ser comida, é uma taioba comestível, porque tem muitas que são venenosas. Então observe bem isso, esses detalhes quanto às taiobas. Todas as plantas que não costumamos usar no dia a dia, é importante observar se ela realmente é comestível. Outra característica também para a gente definir que ela é uma taioba e pode ser comestível, essa borda dela é como se fosse a bainha de uma blusa, de uma calça, ela circunda toda a folha, diferente do inhame, que não tem isso. Na borda ele não tem essa, como se fosse uma costura, um acabamento. E a taioba tem em toda a sua borda. O inhame não tem. Ela é uma planta rica em fibra, cálcio e tem muita vitamina C. Somente nessas épocas é ótimo o consumo dela. Essa é a serralha. Usada desde o século XVIII, foi considerada uma hortaliça ótima de comer. Seu nome científico é Sanchus oleracea. Toda parte dela é comestível. Tanto as suas flores podem ser comestíveis, as folhas podem ser comidas cruas ou refogadas, usado em suco verde, usado em sopas e também misturado à salada ou pura. Por ela ter um sabor muito amargo, eu não costumo usar ela sozinha. Parece muito com um agrião. Então eu misturo ela em outras saladas. Caso você não goste do amargor, coloque ela em água fria durante uns 30 minutos, as suas folhas, para ela liberar essas substâncias que deixam ela com esse amargor. E também, quando ela é refogada, ela perde esse sabor amargo. Mas é uma planta que pode ser usada por completo. Inclusive os talos, quando ela está bem novinha, os talos estão mais tenros, pode ser usado também no preparo de farofas. É uma planta que atualmente encontramos só nas ruas. Nas hortas não se cultiva ela mais, mas já foi muito utilizada na culinária. E essa é a celose, conhecida também como espinafre africano, crista de galo, tem diversos nomes populares. Ela é muito bonita, tanto para ornamentação, e tem um valor nutritivo muito alto. E essa é a beldroega. A beldroega, ela é uma folhinha muito macia, tenra, é uma delícia. Ela é rica em ômega 3, eu considero ela a musa das punks. Ela é a mais queridinha, porque ela é rica em tanta coisa. Uma delas é ômega 3 e ômega 6. É mais comum encontrarmos o ômega 3 em frutos e castanhas, não em folhas. E a beldroega tem isso. Ela é muito boa, é uma planta que é de fácil cultivo. Quanto mais matéria orgânica tiver no ambiente, maior as suas folhas ficam. Essa aqui ainda está pequena. Ela dá florzinhas amarelas, que também são comestíveis. E as sementes também. Ela também é rica em magnésio, potássio e tem 7 vezes mais vitamina A do que a cenoura. Então é uma plantinha que atualmente só encontramos na rua. Ninguém planta. Quando eu chego em alguma horta, aí eu comento sobre a beldroega, o pessoal, arranquei muitas aí esses dias e joguei fora. Então, essa é uma planta que vale a pena cultivar, ela é muito gostosa, o sabor dela é muito bom. Um detalhe, ela precisa ser colhida pela manhã, porque suas folhas estão mais fresquinhas e tenras. À tarde,
ela perde um pouco dos seus líquidos, então ela não fica tão saborosa. A parte da manhã é o melhor horário para colher. Pode ser usado em sopas, sucos, refogados, diversas formas. Pode ser comida crua. Por isso que eu digo que podemos colocar ela em suco também. Então é uma planta incrível a beldroega. Ela é a queridinha das punks. Outra que está do lado dela aqui, ó, é a serralha. Quando ela está novinha, suas folhas são muito mais tenras, então ela é mais gostosa quando está assim novinha ainda. Aquela que eu mostrei, que já está maior com flor, não é tão, ela já é um pouco mais amarga. Novinha, ela é uma delícia. Então, pessoal, essa foi uma pequena amostra de algumas das plantas alimentícias não convencionais, outras não tão convencionais assim. Acredito que vocês devem conhecer algumas dessas que eu mostrei, mas talvez não sabiam que eram para comer. São diversas espécies, milhares de espécies aí que deixamos de comer e utilizamos, às vezes, alimentos que são espécies cultivadas em outros países, que para a gente produzir elas aqui precisa de muitos insumos. Todas essas que eu falei, e muitas outras que a gente encontra por aí, são plantas que são espontâneas, elas não precisam de muitos cuidados, não precisam de um solo tão fértil, e são plantas que têm uma nutrição muito alta. Então, precisamos valorizar mais essas plantinhas que estão em volta da casa, que está por aí perdida, levarmos elas para a horta novamente e começarmos a experimentarmos algumas receitas com elas. São plantas que não precisamos comprar sementes, né? Uma taioba. Você ganha um rizoma, plantou, de repente tem aquele tanto de taioba. O caruru, a serralha, a beldroega, a mesma coisa. Como eu disse, essas plantas são facilmente encontradas pela cidade, mas não devemos consumir essas plantas que encontramos por aí, devido às sujeiras de diversas formas que encontramos nas beiras de ruas. Então, a forma seria o seguinte, de você conseguir tanto sementes quanto muda. Quando você encontrar uma planta dessa por aí, pegue uma mudinha, leve para casa, aí ela cresce, começa a se multiplicar, aí você faz uso dela, né? Ou, dependendo do lugar que você encontrar, faça uma boa esterilização nela para você poder experimentar. Uma observação quanto às punks é sobre experimentar. Não experimente nada que você não conheça, que não tenha referência sobre ela. Consulte na internet, em livros, e o principal, as cozinheiras, principalmente as mais velhas, que conhecem esses alimentos. Mesmo que elas não preparem eles mais, mas já prepararam, ou seus pais preparavam, e elas conhecem boas receitas para usar essas plantas. É importante porque muitas delas podem ser tóxicas. E também a forma de uso. Como eu disse, algumas espécies requer ser cozida, outras requer ser ferventada e outras podem comer crua. Mas é muito importante você conhecer cada uma delas e a forma de uso. Quando comemos as punks, essas plantas não convencionais, nós estamos contribuindo com a nossa saúde e também com o meio ambiente, evitando plantar coisas que requerem muitos insumos. Essas plantas são muito práticas. Então, dá uma volta aí no quintal, veja quais plantas você tem aí, dessas que eu falei. Se tiver alguma dúvida, entre em contato. Nós temos o grupo do WhatsApp. Compartilhe com a gente algumas espécies que você encontrar. Se tiver alguma dúvida, eu estou lá para tirar essas dúvidas. E também vamos compartilhar algumas receitas. Como tem muitas alunas aí que são boas cozinheiras, espero que possamos compartilhar boas receitas ao longo do tempo. Nas aulas presenciais, eu vou novamente falar delas, porque lá no CEAM, o local dos nossos encontros, tem muitas variedades que são matos de comer. O Brasil é uma biodiversidade muito grande de alimentos, né? Muitas plantas podemos comer, existem formas de preparo específicas, mas são muitas que podemos estar usando no dia a dia e quebrar um pouco essa monotonia alimentar. Arroz, feijão, as saladas nunca diferenciam. Então nós temos uma infinidade de saladas, de grãos, de diversas coisas que podemos produzir e ter uma variedade na nossa mesa, tanto para quem mora na zona rural, quanto na cidade. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, se aventurem pela cozinha e pela horta com essas novas descobertas. Agradecemos ao Programa de Educação Ambiental da ArcelorMittal Monlevade e Mina do Andrade. Até a próxima!